Olá, pessoal, paz do Senhor, boa tarde. Glória a Deus. Agora que eu pude entregar o meu devocional, então vai aí a palavra do Senhor para vocês, né, que foi determinado para que eu falasse hoje a palavra. Então eu quero trazer uma palavra para você que está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 23, que vai falar sobre quando Jesus acalma a tempestade. Então veja só. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente veio uma violenta tempestade e abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Então Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança naquela hora. Então os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que faz tudo isso acontecer? Glória a Deus. Então, queridos, naquele dia, Jesus ele tinha como destino a cidade de Gadara. E ele ia para Gadara porque ele tinha um propósito a realizar em Gadara. E essa cidade, Gadara, ela estava situada, localizada na outra margem do Mar da Galileia. Então eles tinham que fazer toda a travessia. E no meio da travessia se levantou uma tempestade. E era uma tempestade muito forte. Não era natural aquela tempestade. Não era. Era algo muito forte. E aquela região era uma região que as pessoas não praticavam o judaísmo. É tanto que era natural a criação e o consumo de porcos naquele lugar. Animal que era abominável à lei de Moisés. Para vocês, para nós que conhecemos a palavra, a gente sabe que a lei dizia para eles não comerem carne de porco, né? Então, eles não praticavam o judaísmo naquela região, e eles faziam consumo de porcos, e eles também comercializavam porcos. Aí no meio da travessia vem essa tempestade terrível. E eu entendo que essa tempestade ela era muito espiritual mesmo. E foi muito forte o que aconteceu naquele dia. Foi terrível a tempestade que aconteceu. Então, na verdade, eu entendo que essa era uma manifestação demoníaca. Não era uma tempestade comum, uma tempestade natural, não. Essa tempestade era muito demoníaca. E, na verdade, o demônio se levantou nessa tempestade somente para impedir a chegada de Jesus a Gadara. Porque ele sabia que se Jesus chegasse a Gadara, as coisas iam mudar. Jesus não fazia nada sem ter um propósito. Jesus, ele não dava um passo se ele não tivesse um propósito a realizar. Então, Jesus tinha um propósito forte para realizar em Gadara. Glória a Deus. Mas na entrada de Gadara existiam 2 homens que eles eram totalmente possessos por espíritos demoníacos. E quando Jesus chegou e desceu naquela região, esses demônios, eles se manifestaram. Para você ter uma ideia, ninguém passava naquele lugar. As pessoas temiam passar ali, porque aqueles homens eles eram tão possessos que todas as pessoas que passavam por ali, elas eram agredidas por eles. Então eles eram impedidos de passar naquele lugar. Eles não queriam passar por ali, porque eles tinham medo. Eles tinham preocupação do que pudesse acontecer a eles. Então Jesus chega em Gadara. E o texto vai nos mostrar uma legião de demônios, centenas de demônios, habitando ali e dominando aquele território. Eu quero dizer para você, queridos, que existem demônios que dominam territórios. Por isso que nós temos que orar tanto pelo território nossa casa, como também pelo território nação e pelo território mundo. Porque existem demônios, miríades, muitos demônios que atuam, que tentam, que se manifestam para destruir, para impedir que o povo de Deus realize a obra do Senhor. Então esses demônios, eles queriam impedir Jesus. Então o texto vai nos mostrar que era uma legião, eram centenas habitando e dominando aquele território. Então, queridos, o que eu quero dizer mesmo para você é o seguinte: como igreja apostólica que nós somos, nós temos a autoridade de Cristo para vencer. E eu posso deixar um texto bíblico que vai lhe confirmar isso.
em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, você pode ler e você vai ver que Deus, ele nos dá autoridade para vencer todos os demônios, né? Como igreja, queridos, aleluia, nós temos que vencer como igreja. Nós não podemos permitir que nenhuma tempestade nos impeça de cumprir o envio. Marcos, no capítulo 5, versículo 35 e 39, vai nos falar isso. Veja só, como apóstola, eu tenho uma missão muito grande para cumprir nessa terra. Eu não fico só em Brasília, eu tenho que ir para outras regiões, eu tenho que estar em outros lugares, eu tenho outras cidades onde tem igrejas nossas e eu preciso estar lá. Então, o que acontece? Cada cidade que eu chego, cada região, cada estado, é uma guerra maior do que a outra. Porque para cada cidade existe uma legião de demônios que são liberadas. Existem demônios que assolam aquele território e que ficam ali. Então você tem que estar muito bem preparado, com a visão espiritual bem aberta, para poder você vencer e para você poder não desistir da obra de Deus em cada região. Porque são regiões pesadas. Em Brasília existem tipos de demônios, na Paraíba existe outro tipo de demônio, Bahia existe outro tipo de demônio, na região do Pará existe outro tipo de demônio, Minas existe outro tipo de demônio, São Paulo, Rio de Janeiro, e cada estado, cada lugar existe um tipo de demônio. Assim é fora do Brasil. Porque existem demônios que são liberados para aquele estado, para aquela cidade, para aquela capital. E nós, como servos do Senhor, precisamos vencer. Nós precisamos compreender. Nós precisamos enxergar as coisas pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Não é pela nossa ótica natural e humana, não. É pela ótica de Cristo e pela ótica do Senhor. É assim que nós temos que vencer. Sabe, irmãos? As tempestades não podem nos impedir de cumprir o envio. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 35 e 39, você vai entender sobre isso. Outra coisa, não permita que pessoas dominadas por legiões nos impeçam de prosseguir. Porque também existe isso, viu? Existe muita gente que é usada por Satanás. E você precisa saber disso. Você precisa entender que a sua luta, a sua guerra, não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue. A nossa guerra são contra os demônios. Se existem pessoas perto de você que tentam te impedir, te desmotivar, te parar, você pode orar para que o demônio saia dela. Não é para que ela seja isso ou aquilo, que muita gente joga praga, muita gente lança palavras de maldição, e não é por aí, gente. A gente tem que expulsar o demônio que está usando aquela pessoa para te afrontar. E o que mais acontece é isso. No meio da família, então, meu Deus, existe demais. Então não permita, queridas, que pessoas dominadas por legiões lhe impeçam de prosseguir. Eu vou deixar Mateus 8:28 para você. Depois você vai fazendo as anotações e vai lendo, porque aqui no meu devocional eu não tenho como falar para você todos os textos e ler todos os textos, tá? Então, como eu estava falando para você, lá em Gadara, na porta de entrada da cidade, existiam 2 homens que serviam de guardiões. Mas esses guardiões eram guardiões malignos. Aqueles 2 homens, eles eram usados por espírito maligno. É tanto, glória a Deus, que ninguém passava ali. Ninguém ia por aquele caminho, porque todo mundo tinha medo, porque eles eram violentos, muito violentos. É tanto que quando Jesus estava no meio do mar, os demônios já sabiam que Jesus ia entrar lá e aqueles homens iam ser libertos. Ele se levantou no meio do mar, criou toda aquela tempestade para ver se o barco afundava, se eles todos morriam, para que não houvesse libertação naquela região de Gadara. Só que eles esqueceram que Jesus estava lá. E o diabo sabe o quanto Jesus tem poder. Então Jesus foi dormir um pouco, foi descansar, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. E os discípulos ficaram acordados, enquanto Jesus foi dormir um pouquinho, foi descansar um pouquinho. E eles não conseguiram conter, eles não conseguiram dar ordem para o mar se acalmar. Eles simplesmente foram acordar Jesus. E Jesus falou: nossa, como vocês têm pouca fé. Jesus já sabia que não era uma coisa comum.
já sabia que era demônio que estava trabalhando ali. Então, queridos, aquele caminho era sinistro. Aquele caminho para Gadara era horrível, era medroso, era assombroso. Ninguém passava por aquele lugar. E eles precisavam que, com muito discernimento, porque tinha que ter discernimento, muito discernimento, eles precisavam de muita sabedoria para entender que o comportamento de muitas pessoas são atitudes governadas por demônios. Então, querido, nós precisamos da autoridade que Cristo deixou à igreja. Cristo falou que o Senhor nos daria autoridade sobre a igreja. Foi o Senhor quem falou que daria essa autoridade. Então você, irmã, como igreja, você tem essa autoridade. Tome posse. Repreenda o mal que assola a sua família. Repreenda o mal que entra na sua casa, que usa pessoas para te perturbar, para tirar a tua paz. Você não consegue fazer um devocional. Você não consegue, sabe, guardar um texto. Você não consegue. De forma alguma você consegue ter paz para fazer um devocional, porque tem sempre alguém te perturbando. Quer dizer, expulsa porque é demônio. Deus quer te usar e o diabo quer te parar. Porque a sua luta não é contra carne nem sangue. Essa pessoa não é ela está simplesmente sendo usada pelo diabo. E ela às vezes nem tem consciência disso. Está sendo usado inconscientemente. Então não amaldiçoe. Ore e repreenda o mal em nome de Jesus. E entenda que o comportamento dessas pessoas são exatamente atitudes governadas por demônios. Então nós precisamos da autoridade de Deus, da autoridade de Cristo, que Cristo deixou à igreja. Foi determinado por ele que nenhuma porta do inferno prevalecerá contra nós, a igreja do Senhor. Não foi isso? Foi Jesus quem falou aqui no texto. Glória a Deus. Então, queridas, em nome de Jesus, que nada impeça você de ir à igreja, que nada impeça você de estar na casa do Senhor, que nada impeça você de se envolver com a obra de Deus, que nada impeça você, porque o que o diabo mais tem feito nos últimos tempos é tentado impedir que as mulheres, as irmãs principalmente, não dê força a seus maridos para irem para a igreja, ou elas mesmas tenham a maior dificuldade para estar na casa do Senhor. Quer dizer para você que por trás disso tudo tem demônios, porque você está morrendo de medo, está morrendo de medo do Covid, está morrendo de medo de uma série de coisas, e o diabo está aplaudindo isso. Então se esforça, se levanta em guerra, enfrenta as dificuldades, vence esse mal, vence essa tempestade. Não dá ouvidos ao que as pessoas dizem. Confia no Senhor. Deus quer usar você, quer usar a sua oração, a sua autoridade. Eu quero dizer para você que todas as pessoas que são porta de inferno para parar você serão removidas da tua vida, viu? Pode ter certeza disso. Isso não sou eu quem fala, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala isso pra gente. Que todas as pessoas que forem porta de inferno para parar você, Deus vai remover da tua vida. Eu tenho vivido isso. Eu tenho visto Deus remover da minha vida pessoas que não querem acrescentar em nada. Ei, que só querem atrapalhar. E eu estou com meu coração muito em paz. Sabe por quê? Porque, infelizmente, não sou eu que decido. Aliás, felizmente, não sou eu que decido. Quem decide é o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque mais do que nunca, eu continuo com a minha fé muito viva, acreditando muito que muitas coisas estão por vir e que muito mais virá, porque é a promessa de Deus para a nossa vida. Então, para nós encerrarmos o meu devocional, eu quero dizer para você que a nossa caminhada será liberada em nome de Jesus. Nós vamos andar com graça, com fé, com força, sabendo que o exército do Senhor é maior do que qualquer legião. Eu acredito, eu confio. E nós somos um exército, você e eu, nós todas juntas, somos um exército forte que Deus nos alistou para vencermos, para guerrearmos, em nome de Jesus Cristo. Então, caminho. 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 16, nós temos um texto bíblico que o Senhor vai responder a Eliseu.
E o Senhor diz, olha, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ei, mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo, que estão com eles, o que estão com aqueles que querem nos impedir, às vezes da família, às vezes diz que são amigos, mas nem sequer se manifesta na nossa vida. Ei, essas pessoas não nos faz falta, porque elas estão possessas, elas precisam ser libertas. E nesse momento, você tem que trabalhar com a sua fé, acreditando que Deus enviará pessoas que vai te estimular, que vai te ajudar, que vai estar junto com você de verdade e que vai com certeza caminhar com você, dar as mãos a você para que você prossiga, queridos. Então o profeta Eliseu ele vai revelar que mais são os que estão conosco do que qualquer exército maligno. Mesmo que um exército se acampe contra nós, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Aprenda isso, lembre-se disso. Ainda que haja um exército inteiro lutando contra nós, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Ei, em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Isso é João 4:4, tá? Então o Senhor ele envia suas miríades de anjos para que nos guarde, para guerrear pelo seu povo. Então, queridos, os anjos do Senhor são muitos, miríades de anjos que estão sendo enviados por Deus para nos guardar. A comunidade evangélica Arca da Aliança está guardada por miríades de anjos e ninguém vai impedir que essa obra seja feita ou concluída nessa terra, queridos. Aleluia, porque Deus, Ele é conosco e as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja, contra ninguém, contra nenhum de nós. Não vai prevalecer. Que Deus possa te honrar, te dar muita sabedoria para que você possa guerrear e para que você possa ser mais do que vencedor. Eu quero deixar Apocalipse 12, 7 até o número 10 para você e que você possa ver que essa miríade, quando a gente fala miríades, é um numeral de origem grega, que significa 10.000. Então, miríade significa 10.000. Então, Deus está enviando 10.000 anjos para lutar em favor da igreja, para derrotar todas as legiões, para libertar cativos, para transformar vidas. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual por Deus. Nossa família é abençoada, a tua família é abençoada. O reino de Deus se expande onde não poderia, onde para o diabo não era para acontecer. É exatamente aonde o reino de Deus vai expandir, através da tua vida, através da minha vida, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, receba essa palavra e seja fortalecido. E eu te encontro amanhã, à noite, às 20 horas, no nosso estudo bíblico, lá na nossa igreja sede Samambaçu, comunidade evangélica, Arca da Aliança. Eu amo vocês. Beijo grande.